Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. De Êxodo capítulo 24, no começo da sua Bíblia, capítulo 24 do livro de Êxodo. Tente visualizar em sua mente, se puder, 2 a 3 milhões de pessoas. Tenda se estendendo a perder de vista. Os impérios do mundo teriam olhado para eles com desprezo. Com exceção, naturalmente, da nação egípcia, que havia adquirido um formidável respeito por esse grupo de israelitas. Moisés está em pé diante deles, e ele lê estas palavras. Diz a eles, versículos 5 a 8. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias. A outra metade espargiu sobre o altar. Agora isso soa como história antiga, bem arcaica. Como é que isso vai me ajudar a pagar a conta da luz hoje, Jimmy Swaggart? Como vai ajudar com o emprego? Como pode me ajudar a resolver meus problemas? Lembre-se, nada que está neste livro é insignificante. Tudo é de suprema e eterna importância. É isso que Moisés fez há tanto tempo atrás, admito, é ultrapassado, graças a Deus pelo sangue de Jesus. Mas se não fosse por isso, talvez nunca tivesse havido o precioso sangue de Jesus. E tomou o livro da aliança e o leu à congregação do povo, e eles disseram: tudo aquilo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Quero ler isso de novo. Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Quero usar como tema hoje, e vai parecer negativo, mas lembrem-se que é impossível ter algo positivo sem ter o negativo. E para ter o positivo, precisamos prevenir você sobre o negativo, porque senão você vai tropeçar nele. Meu tema, culto falho. Conduta falha e combate falho. Quero repetir isso. Culto falho, conduta falha e combate falho. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, ao estar aqui hoje, eu reconheço, Senhor, que eu não posso fazer nada. Ao proclamar esta palavra e transmitir por televisão, oramos que ela toque o coração e a vida de milhões de pessoas. Ajuda-nos a pregar a palavra. Ajuda-nos a pregar aquilo que cremos que Tu nos tens dado. E Deus, peço que Tu não somente unjas a mim para pregar, mas estes que ouvem para receber, aceitar e crer em Tua palavra, que é poderosa para salvar a alma. E Deus, eu peço tudo no nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. Minha mensagem hoje será principalmente para a igreja do Deus vivo. Sou apenas o mensageiro. Eu não sou a mensagem. Como João disse há tanto tempo atrás, quando proclamou o Cristo da glória, eu sou apenas uma voz clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sou apenas um mensageiro, apenas uma voz.
Posso lhes dar somente o que creio que Deus me deu quando busquei a sua face com lágrimas, em pranto mesmo, implorando diante dele que eu tenha a sua palavra viva. Não quero nem mais, nem menos. Agora, apesar do que vocês aprenderam, e quero antes dizer isso, que a vida cristã é a melhor vida e mais completa que existe. Não há nada que Satanás tenha para oferecer que possa sequer tocar a superfície daquilo que temos em Jesus Cristo. É a vida melhor, mais maravilhosa, mais emocionante, mais completa que há, mas é difícil comunicar isso aos que não são salvos, porque eles não entendem. Pensam que tem de ser a coisa mais enfadonha do mundo. Você não faz nada, só lê a Bíblia e vai à igreja, e vai à igreja e lê a Bíblia e vai à igreja e lê a Bíblia, fala de Jesus e vai à igreja, lê a Bíblia, fala sobre Jesus e vai outra vez à igreja. Eu admito, se isso fosse o Alcorão, ou se eu estivesse falando de Maomé, se estivesse indo a uma mesquita, seria muito enfadonho. Seria sem vida e sem graça e apático e monótono. Mas quando eu falo de Jesus, o príncipe da glória, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Quando falo deste livro que tenho em minha mão, que descreve a videira e os ramos e o Siló e o Deus forte e o Rei da glória, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Quando eu vou à igreja, não para promover Jimmy Swaggart ou um show, mas para adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Não é enfadonho, não é monótono, não é apático e nem sem graça. Vocês pela televisão. Estou aqui hoje para dizer que é a mesma vida gloriosa que sua piedosa mãe teve, a sua piedosa avó teve, e você pode ter também, amigo. Você não vai encontrar essa vida nas mesas de pano verde de Las Vegas. Nem vai encontrá-la também, amigo, nas novas mesas de pano verde lá em Atlantic City. Você não vai encontrá-la em sexo ilícito, nem vai encontrá-la nas coisas do mundo com uma agulha enferrujada nas veias, ou aspirando cocaína ou maconha, ou fumando o que quer que seja, mas você vai encontrá-la na cruz, onde um dia eu vi a luz e os meus fardos do meu pecado se foram. Aleluia! Glória! Glória! Eu acordo à noite dizendo simplesmente: Jesus, eu te amo. Eu quero dizer a verdade. Eu varreria o chão na menor das missões em alguma favela, e eu faria com imensa alegria, porque estaria fazendo para Jesus Cristo. Falo sério. Não estou brincando, falo sério. Isso enche meu coração, queima minha alma, porque isso completa o homem. O homem não pode se satisfazer física, mental ou psicologicamente enquanto não for espiritualmente completo. Muito bem. Agora, este andar cristão não é um mar de rosas. Há um inimigo lá fora chamado diabo, e você vai descobrir, depois de ser salvo e cheio do Espírito, ele não vai embora só porque você quer. Sabe do que estou falando? Você vai descobrir, vivendo para Deus, que vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai encontrar barreiras, vai encontrar obstáculos ao longo do caminho. Eu seria remisso, não seria honesto, se dissesse a vocês pela televisão que depois de aceitarem Jesus, tudo se torna maré mansa, mar de rosas sem tempestades, o resto de sua vida, caminhos ensolarados, tocando a guitarra, cantando graça maravilhosa para sempre. Não é bem assim, amigo?
Tenho que ser franco com vocês, haverá horas em que você vai fraquejar. Nos Estados Unidos, a Marinha tem um anúncio que diz: a Marinha é só para os bons. Nesse anúncio, eles estão insinuando que o resto, isto é, Exército e Força Aérea Americana, não chegam nem aos pés da Marinha. Eles não dizem abertamente, mas está entre as linhas. Agora vocês do Exército e Força Aérea, não se zangue, eu não disse isso. Mas não é qualquer um que pode viver para Deus. Ninguém pode em si mesmo. Mas todos podem com Jesus. Eu quero dizer outra vez, qualquer um pode com Jesus Cristo. Ainda não chegamos ao lar, não estamos no céu, estamos numa guerra. Estamos numa guerra de tais proporções que isso é a coisa mais importante que pode acontecer em seu coração e em sua vida. Viver para Deus. Por isso, se você o serve pela metade, não sabe o que está perdendo. Porque cada coisa que você faz, ao viver para Jesus, tem significação tremenda, importância tremenda, consequências tremendas. Como filho de Deus, sua vida toda, seu ser, o pulsar do seu coração todo, tudo quanto diz respeito a você e a sua alma, tudo o que você tem e tudo aquilo que você é, deve ser total e completamente dedicado a viver para Jesus. Mas alguém pode dizer: espera um pouco, isso é para pregadores? Eu sou apenas leigo. Esta é uma das coisas que gosto nesta grande experiência pentecostal. Não se faz diferença entre o púlpito e os bancos. Todos se tornam pregadores assim que são cheios do Espírito Santo. E não estou dizendo que Deus o chamou para ser pastor, ou professor, ou evangelista, ou profeta, ou missionário, mas Ele o chamou para pregar. Isto simplesmente quer dizer contar as boas novas. E isso é que faz tudo tão especial nessa experiência, mas haverá poderes das trevas que virão contra você. Não é fácil, seria errado, seria mentira se eu dissesse a vocês que viver para Deus é uma coisa muito simples, que é fácil. Não é assim. Vai exigir cada gota de consagração e dedicação que você tem. Você crer que pode segurar o mundo com uma das mãos e Deus com a outra, mas não pode. E esse é o nosso problema nas igrejas hoje. Você não pode. Saia dos salões de dança. Larguem a cerveja, larguem o uísque e a cachaça. Parem com as piadas sujas. Larguem o rock and roll. Larguem a música profana do mundo. Sabe, isso causa divisão. Algumas pessoas dizem que gostam disso, outras dizem que não gostam daquilo, e então se dividem. Entenderam? Estão me ouvindo? E outras pessoas desistem da caminhada. Mas eu não posso fazer nada, sou só o mensageiro. Sou apenas uma voz. Eu estou lhes dizendo que creio que Deus quer que eu diga. Se você não gosta, fale com Ele. É isso que você deve fazer. Mas eu vou lhes pregar a verdade. Eu vou pregar o que creio que este livro aqui ensina. Muito bem. Então, quero que abram em Levítico no capítulo 10. O 10º capítulo de Levítico, temos aqui uma declaração terrível que encontramos nos 2 primeiros versículos. 10º capítulo de Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E eu quero que notem uma coisa antes de tudo. Os homens que fizeram isso, Nadab e Abiú, eram filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote designado por Deus. Era irmão de Moisés.
Ele era segundo o homem mais poderoso na igreja do deserto em Israel. Estes eram seus filhos, Nadab e Abiú. E também eram homens de influência. Eram sacerdotes. Eram tão influentes que, junto com outros 70 anciãos de Israel, além de Moisés e Arão, foram convidados a subir a montanha. E eles tinham literalmente conversado com Deus. E a Bíblia diz que viram Deus. Creio que hoje vou pregar a pentecostais mais do que a todos os outros. Talvez batistas precisem ouvir. Talvez os metodistas precisem também. Talvez meus amigos católicos precisem. Mas estou convencido que meus irmãos pentecostais precisam isto mais do que todos os outros. Por quê? Por que digo isso? Porque sou quase sarcástico ao dizê-lo. Vou dizer por quê. A Bíblia diz que Nadab e Abiú viram a Deus. Tiveram o privilégio de experimentar um nível de proximidade com Deus que poucas outras pessoas do mundo naquela época tinham experimentado. Haviam experimentado seu poder e sua glória, e não digo isso com a intenção de diminuir ninguém. Mas os pentecostais têm um grau de poder e comunhão e proximidade com o Todo-Poderoso que talvez, digo apenas talvez, outros não conhecem. E a quem é muito dado, muito é exigido. Quero dizer-lhes isto. Aqueles que sobem às maiores alturas espirituais são os que podem cair mais baixo. Porque Satanás vai usar muitos estratagemas a fim de poder parar você. Esses homens, seu culto era falho. Antes de tudo, se embebedaram. Tinham visto Deus, tinham estado com Deus, tinham tido o privilégio de experimentar algo que pessoas hoje dariam tudo para experimentar. E mesmo assim, eles se embebedaram. Eles estavam saturados de bebida. Eram sacerdotes, deveriam ser exemplos. Por favor, pentecostais, ouçam-me. Deus derramou seu Espírito nestes últimos dias. E a palavra pentecostal, agora fiquem comigo os que estão pela televisão. Talvez alguns digam, Jimmy Swaggart, eu não sou da linha pentecostal. O Pentecostes não é uma denominação. É um derramamento do Espírito Santo sobre todos que quiserem, seja da Assembleia de Deus, Batista, Igreja de Deus, Presbiteriano, Católico. Ele disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não importa quem você é, qualquer que seja o seu rótulo, Batista, Católico, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus ou Pentecostal da Santidade. Você tem uma obrigação. Você tem a obrigação de conduzir-se de maneira santa e justa e pura perante Deus. Porque se você fizer o que Nadab e Abiú fizeram, a mesma coisa que aconteceu com eles, acontecerá com você. Você diz, Jimmy Swaggart, eu não vejo Deus destruindo pessoas com fogo hoje, com vazio. Então, talvez não veja, mas ainda acontece. Talvez não veja, mas ainda acontece, porque assim como o culto falho causou a morte deles, vai causar morte hoje. Eles estavam bêbados. Entraram ali com fogo estranho. É a expressão que o Espírito Santo usa, fogo estranho. Agora, esse fogo estranho significa que eles arranjaram seu próprio fogo em vez de tirá-lo do altar consagrado. Eles deviam trazer esse fogo em seus incensários. Do altar consagrado de bronze, que era um tipo de Cristo. Um tipo da sua terrível morte que iria acontecer no futuro e é história passada hoje. Eles deviam ir ao altar de bronze que tinham sido coberto vez após vez com sangue das ofertas sacrificiais, um tipo do sangue derramado, coberto de sangue.
E aquele fogo que estava no altar de bronze era o fogo que Deus mandara do céu no princípio, e havia acendido a chama e consumido a madeira do altar. E o mandamento de Deus tinha sido que nunca se apagasse. Eles deviam tomar aquele fogo e derramar incenso sobre ele, que era um tipo de Jesus. Quando Deus aspirasse um incenso, o pecado seria expiado, porque Deus lembraria o que Jesus, seu Filho, iria fazer no Calvário, anos e anos no futuro. Mas eles se embebedaram. Esses sumos sacerdotes, esses homens de renome, esses homens que haviam recebido tanto de Deus e sentiram seu poder. Não me importa quanto você fala em línguas, não me importa quantos sonhos e visões você tem a obrigação diante de Deus de andar de maneira santa, justa, diante de uma geração adúltera e perversa que está morrendo e indo ao inferno. Estão me ouvindo hoje, santos? É sua obrigação ser uma imagem de Cristo. Não falo de uma religião, de farás isso e não farás aquilo. Detesto isso e Deus também detesta. Estou me referindo ao andar puro, um andar santo diante de Deus. Eu disse à minha igreja em Baton Rouge, Louisiana, outro dia, formamos um time para jogar bola, e eu disse a todos eles: se as meninas aparecerem na quadra de shorts, eu não quero humilhá-las, quero fazer tudo para ajudá-las em Jesus, mas eu vou mandá-las para casa para se vestirem. Jimmy Swaggart, você está dizendo isso na Califórnia? Você está maluco? Acho que você devia se atualizar. Você não sabia que as coisas mudaram? Talvez, mas esse livro não muda. Ele não muda. Você pode olhar para mim e achar que eu sou um bitolado, e outros pregadores podem zombar de mim pelas costas, mas vou pregar o que creio que está nesta palavra. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, somos personificações do Senhor Jesus Cristo, devemos ser exemplos de pureza e justiça. Você me expulsaria? Não expulsaria da igreja. Isso não ajudaria em nada. Se eu o expulsasse, não poderia pregar a você. Eu o amo. Vou orar quando estiver doente. Vou lhe dar meu apoio, confortá-lo nas suas aflições, orar, jejuar, chorar e clamar por você. Mas vou lhe dizer o que esta palavra declara. Mas esses homens estavam bêbados. Quantos pentecostais estarão na mesma situação hoje? Quantos pentecostais será que estão na mesma condição agora mesmo? Vou um pouco mais longe. Quantos batistas estão nessa situação? Metodistas, católicos, presbiterianos, episcopais, igreja quadrangular, seja o que for. Bêbados. Se desviaram. Meu Deus, dá nos pregadores atrás dos púlpitos que não sejam tão versados em geometria, ou geopolítica, ou história, relatórios e estatísticas, mas que estiveram de rosto em terra diante de Deus, até que lágrimas santas molharam seus rostos, e quando subirem àquele púlpito para pregar o que seja, é Deus que está falando. Culto falho. Culto falho. Eu estava numa reunião algum tempo atrás. A nossa organização tinha acabado de assinar um contrato. Isto foi, não sei, 4 ou 5 anos atrás. Uma estação de rádio de uma grande cidade americana. Os advogados estavam resolvendo alguns detalhes de última hora, e nós estávamos conversando enquanto esperávamos que a datilógrafa terminasse de bater o contrato. E eu me inclinei sobre a mesa e perguntei ao homem em minha frente, um multimilionário muitas vezes: que igreja você frequenta? Ele disse o nome, e não era uma seita dessas chamadas assim, mas era uma grande igreja. Eu disse: ótimo,
E disse: o que você faz na igreja? Ele disse: eu sou o responsável pela adoração. Olhei para ele. Seria engraçado se não fosse tão triste. Eu disse: você é responsável pelo quê? Ele disse: sou responsável pela adoração. E eu não estou falando de algum ignorante ou maluco, nem de um piadista ou um gozador. Aquele homem era dono da metade da cidade, um homem que era multimilionário, um homem com vários títulos antes do nome, e ele disse: eu sou responsável pela adoração. Eu fiquei interessado e perguntei: bem, como você desempenha a sua responsabilidade? Ele disse: bem, é um pouco difícil. Pelo menos estava dizendo a verdade. Ele disse: não sei bem o que fazer, o pastor me deu essa responsabilidade. Ele não queria falar mais, eu fiquei insistindo. Eu disse: o que é que você faz? Ele disse: bem, eu tentei assar pão e trazíamos o pão enquanto estava quente e colocávamos no altar, então cheirávamos. Não, eu não estou falando de um maluco, não estou falando de uma pessoa desequilibrada, ridícula e profana. Não estou falando de uma seita. Não estou falando de um grupo de tolos. Estou falando a respeito de uma das chamadas grande igreja. O que está dizendo que eu prego? Veja, seria muito mais fácil se eu me apresentasse na televisão sem dizer coisas assim. Muitos não gostam de ouvir dizer isso, mas alguém tem de dizê-lo. Alguém tem de dizer. Porque a Bíblia diz que você não pode adorar o Senhor exceto pelo Espírito Santo. Ninguém chama Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Deus não aceita certo tipo de adoração, porque ela não inclui compreensão da sua augusta grandeza. Os executivos e os intelectuais espantam-se e dizem: vocês repórteres escrevem, e vocês me escutam, jornalistas fanáticos da Bíblia, vocês nos chamam. Essa bobagem de adoração, vocês batem palmas, sacodem os braços, e isso é tudo uma ridícula manifestação física. Que espécie de Deus é esse? Como você sugere que o adoremos? Edificando prédios em seu nome, as ruas e os becos na glória são pavimentados de ouro. Salomão construiu um templo que custaria trilhões de cruzeiros na economia inflacionária de hoje, mas ao terminar ele disse: Deus, nenhum templo poderia conter, o céu dos céus não pode te conter, e vamos usar um prédio para adorá-lo. E a nossa inteligência? Somos espertos, dividimos o átomo, esquecemos que Deus o criou. E ficamos mais sabidos e evoluímos do macaco. Oh, essa foi uma ideia brilhante. Automaticamente dizemos que nossos antepassados eram macacos. E a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E vamos adorá-lo com o nosso intelecto? Ele se ri dos nossos absurdos. Como você o adora? Caim tentou fazê-lo com os frutos da terra. Você não pode fazer isso. O mundo lá fora considera isso tolo e absurdo. Mas o único meio que você pode adorar a Deus é em espírito e em verdade. Não há outro. É do coração. É do coração. Vocês sabem a razão. Vocês assistem pela televisão. Alguns de vocês podem rir. Eu sei disso. Você assiste para zombar ou rir, mas esta não é a razão por que você assiste. A razão real que você liga é que há um vazio lá no fundo, há algo chorando no fundo do seu coração, e você sabe que falam a verdade. Porque
O homem não é só um ser físico, essa casca em que estamos envelhece, e apesar de todos os esforços, em contrário, vocês todos vão envelhecer. O cabelo fica grisalho. Você faz tudo que pode e o estômago parece que vai saltar fora. O homem de dar pena, ele é ridículo. Sofreu uma queda. E este velho corpo é uma casa, isso é tudo, e está começando a ter alguns problemas. Não, este cabelo é meu. De ninguém mais, é meu. Veja o que estou dizendo, é que o carpete fica ralo. As janelas precisam de conserto, por isso que eu uso isto aqui. Alguns outros de contam grande fé que tem, mas se perde as lentes de contato não pode ler. Sou cruel? Você é duro? Você é ruim? Não, só estou dizendo a verdade. Mas a pessoa real não é o que você está olhando para o que pensa que Jimmy Swaggart é. Mas levei metade do dia para ficar apresentável. E olhe só. Não riam, estou olhando para vocês também. Mas esse não é o Jimmy Swaggart real aqui. O que é real, só Deus conhece, está aqui dentro. É o meu coração, meu espírito. E quando adoro a Deus, meu espírito se derrama diante dele. Você o adora em espírito e em verdade. E isso tem sido de tal efeito neste velho vaso de barro aqui, que às vezes não aguento e começo a bater palmas e levanto as mãos em louvor a Deus. Eu amo vocês batistas, mas não vou parar de erguer as mãos, não importa o que os batistas pensam, ou católicos, presbiterianos, metodistas ou quem quer que seja. E eu digo com amor, não se zanguem comigo. Adoração. Eu disse, o que é que vocês fazem? Ele disse, assamos pão e cheiramos. Eu disse, e o que vocês fazem mais? Ele disse, bem, às vezes contratamos um cantor folclórico vestido com a camisa aberta, e nós o trazemos e ele senta no altar e canta. Eu disse, muito bem, o que mais fazem? Ele disse, bem, quando o pastor asperte bebês com água que sobra, ele vai pelos corredores borrifando as pessoas. Nós rimos, é ridículo, eu admito, e não quero ser sarcástico com ninguém, mas isso mostra como nos tornamos tolos quando tentamos adorar a Deus sem adorá-lo em espírito e em verdade. Sabem por que aquelas pessoas fazem aquilo? Porque não sabem quem é Deus, não sabem como Deus é, nunca nasceram de novo. Deus é apenas um nome para elas, mas quando você o conhece no poder da redenção, Paulo disse que eu possa conhecê-lo, e quando você conhece o poder da sua ressurreição, você vai adorá-lo, e haverá gozo em sua alma. Não importa quem você é. Quando você o conhece como deve conhecê-lo, isso vai operar uma transformação em sua vida. Culto falho matou aqueles homens e vai matar você hoje. Culto falho vai matá-lo. Em segundo lugar, desejo falar sobre uma conduta falha, e eu não vou me estender muito. No capítulo 32 de Êxodo, não leiam o capítulo todo agora, podem lê-lo em casa. Êxodo 32, Moisés estava no alto do monte, e ali receberia a mais importante revelação de Deus que a humanidade já conheceu, a não ser o Calvário e a ressurreição, que foi a dos 10 mandamentos.
todas as leis que existem hoje em dia, desde um lado do mundo até o outro, do norte ao sul, incluindo todas as nações da terra, de algum modo baseiam-se nos 10 mandamentos. A civilização não subsistiria. Ele estava no monte recebendo o que é a estrutura e o catalisador da sociedade. Deus, irado, você pode ler a passagem depois, disse: Moisés, desça, porque esse seu povo se corrompeu. Não estou falando de uma porção de pagãos, não estou falando de uma porção de egípcios adorando seus ídolos, não estou falando de gente hedonista, entregue aos prazeres do mundo, mas eu estou falando do povo escolhido. Estou falando sobre a igreja do deserto. Estou falando do que aconteceu em meio à maior revelação que o mundo conheceu. Hoje, há uma dupla atração que se verifica no cristianismo. Há uma atração para Deus e outra para longe de Deus ao mesmo tempo. É como 2 rios correndo lado a lado em diferentes direções. Mais gente está sendo salva hoje, eu creio, do que em qualquer outra época, e há maior declínio espiritual do que qualquer tempo. Mais igrejas se avivando e mais igrejas perdendo o rumo. Ao mesmo tempo que Deus dava a Moisés os 10 mandamentos, escrevendo com o seu dedo: não terás outros deuses diante de mim, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, etc, etc. Lá embaixo, o povo dizia a Arão: não sabemos onde está esse Moisés, ele já se foi há semanas. Não sabemos onde ele está, não sabemos o que aconteceu com ele, nós estamos aqui, não sabemos o que acontece. Faça algo. Faça algo. E este é o nosso problema nos dias atuais. Temos de fazer alguma coisa. Temos de ter alguma coisa que seja sensacional. Ou um pregador que adivinha o nosso futuro, ou coisa assim. Temos de fazer alguma coisa, e quando fazemos é o caminho falho. Primeiro foi o culto falho e agora é a conduta falha. Arão, irmão de Moisés, disse: dê-me seu ouro, dê-me seus brincos, dê-me seus colares, dê-me seus anéis de ouro, dê-me tudo o que tem. E eles se deram o ouro, e daí Arão, o sumo sacerdote, fez um bezerro de ouro. E o povo começou a embebedar-se e a tirar a sua roupa e a ficar nu. E começou a dançar para o bezerro de ouro. E começou a praticar uma orgia de todo o tamanho. Esta é uma das épocas mais difíceis que o cristianismo já enfrentou. Você diz: como é que eu sei disso? Eu sei por esta razão. Satanás está levando às nossas salas e aos nossos quartos a maior sujeira e podridão, a maior perversão. Ele mudou de tática não faz muito tempo. Nos anos 60 ele tentou um ataque contra as forças espirituais do mundo todo, mas ele foi tão terrível que os homens o rechaçaram. Escreveram canções chamando a Deus de Papai Grande, Deus, e o Espírito Santo de fantasma. E então Jesus Cristo de bastardo. Estão ouvindo o que eu digo? Deus lhes perdoe todas essas blasfêmias, mas o diabo mudou sua tática. Agora ele se apresenta através das telas de televisão e de Hollywood como se todos os nossos valores tivessem sido lançados pela janela, e o adultério, a fornicação, e o homossexualismo, o aborto, a perversão, o incesto, a sujeira, corrupção, podridão fosse uma coisa natural.
Você vê os programas de televisão e a coisa é aceita como natural que os homens e mulheres vivam juntos. Não se preocupam com o casamento, simplesmente vivem juntos e fazem piada a respeito disso. O que estamos vendo são insinuações. Eles não aparecem para dizer que os pregadores são loucos e que a Bíblia é tolice, simplesmente fazem piadas a respeito disso. O homossexualismo é tido como uma outra maneira de se viver. E os nossos jovens são criados com esse tipo de mentalidade que é o esforço de Satanás para torcer a mente. É por isso que quando um pregador como eu, ou estes que estão sentados aqui, se levanta no púlpito e fala na televisão e diz que isso está errado, essas coisas vão matá-los, são malditas, e dizem que ele é louco. Parecemos até com gente que está possessa de mente. Porque todo mundo faz isso, e quando a metade da igreja começa a fazer o mesmo, parece que nós somos alguma voz que está pregando no deserto. Por isso que esta época é perigosa. Nada mais é sagrado, nada é santo. A palavra rubor, a maior parte dos nossos adolescentes não sabe o que significa. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eles estavam nus. Isso não é novo, é velho. Satanás está tentando esta tática há tempo. Uma conduta falha. Moisés desceu e tomou aqueles 10 mandamentos, aquelas pedras em sua mão. Escute o que eu vou dizer. Irado, ele tomou aquelas pedras e as despedaçou. E não há nenhuma palavra de condenação nesta Bíblia que Deus usasse contra ele por ter feito o que fez. Deus ignorou o assunto. Ele teve de subir de novo à montanha e clamar e orar por mais 40 dias e noites. Mas Deus nunca o repreendeu nem disse nada. 3.000 israelitas morreram. 3.000. Como o culto falho vai matá-lo, a conduta falha também vai matar. Você ouça-me, você que está me ouvindo pela televisão. Você pode pôr cantores de música popular no seu púlpito. Eles cantaram na boate no sábado à noite e agora estão cantando de manhã na sua igreja. Isso consegue atrair alguns. Mas saiba, você está rebaixando este evangelho de Jesus Cristo. E está condenando a sua juventude quase que ao inferno ao fazer isso. Tenho de falar assim. Tenho de falar, seja quem for, precisa traçar uma linha de separação. Você os ama, eu amo o mundo, porque Deus amou o mundo. Mas não pode ter os dois. Existe uma linha. Conduta falha e, por último, um combate falho. Você se admira que tantos caiam pelo caminho, que tantos até desistam. É por causa do seu culto falho, da conduta falha, e por causa do combate falho. Você está numa luta. É uma luta de proporções sem precedentes. E se o culto e a conduta não são corretos, o combate não será. Acã. Você sabe a história. Em Josué capítulo 7. O povo de Deus foi lutar contra uma pequena cidade chamada Ai. Eles tinham derrotado Jericó com um grande milagre vindo do céu. 36 morreram. Alguma coisa aconteceu que estava errada. Josué buscou a Deus. Ele devia ter buscado Deus antes, mas não fez. Alguns de vocês dirão, bem, eu não posso ver porque um homem, só porque pegou uma capa babilônica e uns poucos ciclos de prata e uns poucos ciclos de ouro, pode causar todo esse problema. Eu não entendo isso. Você está no caminho da desgraça quando pensa desse modo. Josué começou a chamar as diferentes tribos, chamou a tribo de Judá, dirigiu-se aos principais
e veio a vez de Acã. Ele disse: fui eu. Apedrejaram a ele e todos os seus filhos, porque eles conspiraram junto com o pai. Espera um pouco, você lê isso na Bíblia e então diz: isso é cruel. Isso foi cruel, mas foi. É cruel um médico cortar o câncer de um corpo para salvar a vida? Não. É cruel uma nação ir à guerra para que a nação agressora não dominasse o mundo? Não. Eu estava numa grande cidade há anos atrás, estava pregando numa igreja, já estava lá há algumas semanas. O culto terminou naquela noite. Eu estava saindo e parei no escritório do pastor. Ele estava sentado em sua escrivaninha com a cabeça reclinada, os braços na mesa, a cabeça nas mãos. Percebi que algo estava errado e perguntei: pastor, o que está acontecendo? Era uma situação que ele não podia fazer nada, era tarde demais. Ele me contou a história. Jimmy Swaggart, uma certa menina cresceu nesta igreja, cresceu aqui nesta igreja. Ele disse que conhecia os seus pais. Ela começou bem pequena na escola dominical. Eu a vi crescendo. Eu a vi servindo Jesus. Eu a vi tornar-se uma bela jovem adolescente. Ele disse: eu, como pastor, vi tudo isso no correr dos anos. A consagração, as lutas, as dificuldades, os problemas, seu pai, sua mãe. E ele disse: há uns 2 anos, esta jovem deixou esta igreja, abandonou Deus, deixou Jesus, deixou a Bíblia, deixou tudo, enfim. Passou a viver no pecado. Ele disse: afundou no pecado. Começou a fazer todas as coisas que conhecemos: os inferninhos, as danças, o sexo ilícito, a bebida, as drogas e tudo mais. Eu estava ali em frente dele ouvindo aquilo. E ele prosseguiu: ontem à noite ela morreu. Saiu de uma festa com um jovem. Ele fez certas propostas a ela. Ela o repeliu. Tinham bebido. Ele perdeu o controle. Começou a dar murros nela. Tinha um anel grande no dedo. Bateu no rosto dela. Os seus pais tiveram de tentar identificá-la. Era só uma massa de carne. Quando o acharam, hoje de manhã, ele estava fora de si. Ele estava chorando, repetindo a frase: meu Deus, o que eu fiz? Oh, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiquei ali sem ter o que dizer. Na manhã seguinte, devia ter sido lá pelas 8 horas, eu fui à igreja para orar. Eu subi para a galeria daquela igreja, tinha capacidade para umas 2.500 pessoas, grande auditório. Não prestei atenção à nave da igreja. Entrei pela porta da frente e não tive de entrar pelo salão de culto. Eu subi a escada e me dirigi à galeria. Havia bastante espaço lá, eu podia ficar sozinho, buscar a Deus, como fazia todos os dias. As reuniões se estendiam por algumas semanas. Eu não sei quanto tempo eu orei, busquei a Deus, não sei quanto tempo estudei, não sei quanto tempo fiquei lá. Talvez fosse 1 hora e eu
Estava orando e andando e fui para a frente daquela galeria e o meu olhar se voltou para a frente da igreja e quando olhei fiquei chocado e por alguns instantes não pude crer no que estava vendo, porque o caixão estava lá. Eu nunca tinha ouvido de uma casa funerária trazer o caixão tão cedo para o funeral, mas ele estava lá. Por um momento fiquei ali surpreso, sem saber o que era aquilo, não sabia porque estava lá, foi um choque total para mim. Você não espera ver o caixão às 8h30, 9h na igreja. Então eu me lembrei, era aquela jovem. Não permitiram que o caixão fosse aberto, era mesmo aquela jovem. Eu creio de todo o coração que foi dirigido pelo Espírito Santo. Eu vim descendo da galeria e andando pelo corredor e fiquei de pé ali ao lado do caixão. E eu creio de todo o meu coração que Deus falou comigo e disse: filho, era uma súplica, era como um gemido. E então eu comecei a soluçar, não conhecia a jovem, não a tinha visto, não sabia nada senão o que o pastor me havia contado. E era como se o Espírito Santo estivesse me dizendo: eu apelei a ela. Eu falei com ela repetidas vezes. Eu fiz tudo que me era possível. E eu não parei. Estava lá quando ela morreu. Mas ela não quis me ouvir. Não quis ouvir meu chamado. E agora está morta. E ela está perdida. Sempre um culto falho e uma conduta falha levam ao combate falho, e este traz a morte. Sempre. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te amo muito, todavia, ó Deus, eu choro por dentro. Vem operar neste auditório. Opera nos telespectadores, amado Deus, quem quer que sejam, por favor. Eu peço no nome de Jesus que teu Espírito, a tua presença, se manifeste neste lugar. Que o Espírito convença do pecado ao operar neste auditório.